Rapaziada rubro-negra, estamos aqui com o podcast do Leão na área, o 7º episódio, mais um, para falar sobre este sofrimento que é a torcida do Vitória este ano. E mais uma vez aqui com o nosso amigo jornalista Hugo Araújo. Seja bem-vindo, Hugo. Salve, rapaziada. É um prazer estar aqui nesse podcast que cresce a cada dia. Cada dia que passa. Pena que o Vitória não tá evoluindo como o podcast está evoluindo, né, meu parceiro Calder? Exatamente. Mas a gente tá aqui firme e forte e hoje eu tô ligado que temos um convidado. Temos um convidado aqui ilustre, mas antes deixa eu me apresentar, que eu não me apresentei, Matheus Caldas, né? Me siga no Twitter, @MatheusCaldas94. Temos aqui mais um Matheus, também sofredor, um ilustríssimo torcedor do Vitória, meu amigo Matheus Almeida, o Bola, vamos chamar de Bola, que é pros íntimos. Seja bem-vindo, meu querido. Fala, galera, é um prazer estar participando do podcast, nesse ano que é o ano do podcast. É o ano do podcast, que vai ser o ano do Vitória. Foi em Deus, velho. Depois de maio, é claro. Depois de maio, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, apito pro primeiro tempo, vamos falar muito sobre o Vitória aqui, viu? Apito! Apito pro primeiro tempo, então vamos aqui dividir novamente, né? Para quem já acompanha, para quem não acompanha, a gente divide o nosso podcast em primeiro tempo, intervalo e segundo tempo. No primeiro tempo a gente vai fazer aqui um apanhado do noticiário do Vitória, falar sobre algumas contratações, sobre os jogos da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, pela Copa do Nordeste Confiança, pelo Campeonato Baiano Fluminense de Feira. No intervalo a gente vai falar sobre uma curiosidade, que ninguém sabe, todo mundo sabe disso, mas não vamos dar spoiler. Não vamos trazer spoiler, é coisa boa. Dessa vez vamos fazer coisa boa. Aqui é o podcast do otimismo. Exatamente, podcast do otimismo. Podcast do otimismo. E no segundo tempo a gente vai falar sobre o Bavi, né? Sobre o fatídico Bavi, o 0x0, mais um, em que o Vitória fudido não conseguiu. O Bahia não conseguiu ganhar do Vitória fudido, né? É isso aí. Enfim. Eu sei que você treme. Eu sei que você treme. Sadinha, eu sei que você treme. Tá ligado. Viu? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse noticiário do Vitória, né? Essa Copa do Nordeste Essa aí, Copa né, do Nordeste virando a chave do Campeonato Baiano. O Vitória agora enfrenta, nessa quinta-feira, fora de casa, o Confiança, às 9h30, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O Vitória aqui é o quinto colocado com 4 pontos. Uma disparidade muito grande, né? Grupo A, o Vitória é o quinto com 4 pontos. E o último do Grupo B, que é o Motoclube, com 7 pontos. E o Confiança, o penúltimo, com 7 pontos. E é o que vocês esperam para esse jogo, meus queridos? Bom, tem aí a possibilidade dessas três estreias do Vitória: Vitor Ramos, Felipe Garcia e Fabrício, né? Fabrício, o homem do dedo do meio. E obrigação total do Vitória, vai enfrentar um time que não está na zona de classificação do outro grupo, mas a obrigação total do Vitória é vencer, conquistar esses 3 pontos para, depois disso, enfrentar ABC também fora e depois um Náutico em casa para fechar a sua participação na primeira fase e evitar o que seria uma vergonha, que é não se classificar para a fase final da Copa do Nordeste. Eu espero um Vitória ainda em evolução, um Vitória ainda fraco em termos coletivos e individuais, porém com uma boa possibilidade de vencer e sair de lá sair de Sergipe com os 3 pontos. E aí, o que você acha, Bola? O estreante aqui dos comentários. Então, eu acho que esse jogo é um jogo fundamental para o Vitória dar uma respirada, né? Depois do Bavi, foi uma partida à parte, é sempre uma partida à parte. O jogo contra o Confiança, o jogo contra o Confiança, é um jogo para o Vitória tentar fazer 3 pontos e se aproximar da classificação, porque o Vitória fora da classificação da Copa do Nordeste é uma vergonha. É uma vergonha. Mas, sobretudo, depois da desclassificação na Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. O Vitória tem que fazer a Copa do Nordeste não só a Copa, o campeonato principal nesse primeiro semestre, já que já está eliminada a Copa do Brasil e precisa focar nessa competição. Ainda mais que o Vitória tem 4 empates e 1 derrota, né, velho? E, porra, tá complicada a situação do Vitória na Copa do Nordeste. A grande sorte é que a gente pegou um grupo muito fraco. Vamos ver aqui qual é a classificação aqui do grupo A. Que é a sorte é uma vergonha, na verdade, né? Porque com o grupo mais fraco, Vitória é o quinto. É o quinto colocado. Então, entre todos os fracos, Vitória é o mais fraco do que 4 aí. Pô, exatamente. O Vitória é mais fraco do que todos do outro grupo no qual o nosso rival está incluso. Mas vamos aqui a classificação, né? Pra gente entender um pouco desse contexto. Santa Cruz lidera com 9 pontos, mas tem uma partida a mais. Acabou empatando com o CSA em casa. O segundo é o Fortaleza, com 8 pontos. Terceiro, Salgueiro, com 6 pontos. CRB em 4, com 5.
E lá vem a Vitória com 4 pontos na quinta colocação, fora do grupo. É um verdadeiro absurdo. Eu bato na tecla que se o Vitória estivesse jogando com aquele time que estreou contra o CSA, não estaria nessa situação. Não, né? Sub-23. O Sub-23, aquele time, pra mim, ainda é a melhor partida do Vitória no ano. A partida que me empolgou, que falou, eu vou renovar o SMV porque vai dar chance para os pivetes jogar. O Vitória vai apostar na base esse ano, mas, novamente, o Vitória me iludiu. E temos aqui o nosso amigo também que viria aqui, um outro sofredor, o Leonardo Fernandes, um abraço. Especialista em passar raiva. Especialista em passar raiva. Que bola sabe bastante, né? Um abraço para o Léo aqui. Ele viria para esse podcast, mas teve um imprevisto aí. Foi pegar o pincel do pintor lá para pintar o quarto. Mas aí o que aconteceu? Ele falou que ia renovar o Super Vitória depois dessa partida. Desandou tudo depois. Desandou tudo. O Vitória não fez mais nada, foi eliminado da Copa do Brasil. E nos últimos jogos, teve um empate com o Bahia no Bavi, mas 2 derrotas em casa para Atlético de Alagoinhas e Botafogo da Paraíba. Um show de Marco Aurélio. Um show de Marcos Aurélio, né? Marcos Aurélio, que já passou por aqui. Por aqui, pelo nosso rival, não é? Não, jogou no Vitória. Marcos Aurélio jogou no Vitória? Jogou no Vitória. Então não jogou porra nenhuma, porque eu não lembro desse rapaz aqui, não. Mas... Agora, a gente, se nós formos olhar aí os 4 primeiros, a gente vê que não tem nenhum time com orçamento, um time forte o bastante para estar na frente do Vitória. Só o Fortaleza é o time agora que subiu para a Série A, mas Santa Cruz, Salgueiro e CRB estarem à frente do Vitória absurdo, né? É um verdadeiro absurdo. E os que estão atrás, né, o Altos, o Sampaio Correia, o Sergipe, que só toma fé dos outros. Né? Porque se a gente for comparar esses 4 primeiros com os 4 primeiros do grupo B, aí sim a gente vê uma diferença. Às vezes a gente pode ver times muito mais estruturados. Sim. Tem o Ceará, deixa eu ver aqui. Ceará, Botafogo da Paraíba, não, né? Ceará, Bahia, CSA. O CSA, que Náutico. Agora também é um time de primeira divisão. Exato. ABC, que são times que estão na Série C, Náutico e ABC, mas são times tradicionais, né? Que sempre não trabalham. O próprio Confiança também é um time que acabou demitindo o técnico essa semana, está em crise, perdeu pro Dourense. Glorioso Dourense, né? Mas a gente não pode falar muita coisa, não. Mas enfim, a gente aqui teve a informação que o Hugo falou, né? Sobre os atletas recém-contratados serem relacionados, o Felipe Garcia, o nosso querido Vitor Ramos, pela 20ª passagem do Vitória, e o Fabrício, né? Informação aqui do Bahia Notícias, que a gente não é oficial ainda. A tendência é que no final dessa tarde, depois do treinamento, eles sejam realmente relacionados. A gente não tem essa informação ainda. Então, depois do podcast, ou antes do podcast, de ouvir o podcast, essa informação já vai ter saído. A gente pode aqui projetar o que esperar de Vitor Ramos. O que vocês acham, né? E aí, meu parceiro bom? Entre todas as situações de todos os jogadores que tem, Vitor Ramos é titular absoluto desse time, né? Você não pode comparar Vitor Ramos pelo histórico que ele tem aqui, até no Vitória, com Thales, por exemplo. Jogador que não era nem para desembarcar aqui em Salvador, se desembarcar para jogar no Cajazeiro Futebol Clube. Na Série B do Campeonato Baiano agora aí. Ou não só no Cajazeiro, no Docimel ou no Canaã, que estão jogando da Série B. Docimel e Canaã, brincadeira. Então, porque esse Thales, infelizmente, não é como muitos jogadores que estão aí. Não era jogador para estar jogando no Vitória. Agora eu tenho um pouco de medo desse argumento de só porque o time é ruim, os que estão aqui são ruins. Vitor Ramos é positiva a contratação dele, porque eu também acredito que Vitor Ramos chega para jogar. Ele é melhor do que todos os outros. Acho que Ed Carlos ainda pode ser um melhor que ele, não sei. Mas Vitor Ramos está em queda. Eu não contrataria de forma alguma, como não contrataria essa galera que tá voltando aí. Todos que vieram. O próximo aí é Viafra. Ele já falou no Twitter que não quer mais se envolver com o Vitória. Viafra falou isso? Ele fez um comentário, uma página de humor, Porretinha. Porretinha, essa página. Ele respondendo ele lá, falou que não queria mais se envolver com o Vitória porque os diretores só pensam em dinheiro. Aí o que esperar será que Vitor Ramos e Ed Carlos formam uma zaga segura para essa série? Lembrando que no ano passado no Goiás, Ed Carlos era reserva de Vitor Ramos, né? A gente recebeu uns comentários nos nossos grupos aí. Um amigo da gente foi falar com o torcedor do Goiás para perguntar sobre Vitor Ramos e Felipe Garcia, especialmente Felipe Garcia, e os caras... E ele falou o que sobre Vitor Ramos? Falou que, rapaz, ele falou mais sobre Ed Carlos, que acabou se machucando, se deu espaço para Vitor Ramos, mas o Goiás tem uma das piores defesas da Série B. Mas ele falou muito sobre Felipe Garcia e deu aquele carinho do torcedor, né, pro Felipe Garcia, né? Aquela velha cornetada. Então... É um cara que tem 17 ou 19 jogos no ano passado pelo Goiás, fez um gol só como atacante.
O Vitória gosta O Vitória tem essa especialidade, esse centro de inteligência do Vitória, que gosta de trazer gosta de trazer atacantes que não marcam que não marca gol, né? Exemplo de Rainer, Eric, Lucas Fernandes. Se bem que Lucas Fernandes chegou aqui e desembarcou mais gol do que todo na carreira dele. Foram 2 gols. Ele tinha um. Mas é isso, então o que a gente pode esperar sobre o Fabrício, que a gente não falou sobre isso. Fabrício, o mesmo problema de Fabrício é o mesmo de Vitor Ramos, é o extracampo. Fabrício tem com o histórico passando, sendo criticado em todos os times que passou. É muito regular ele, né? Muito irregular, e veio, muito regular, criticado em todos os times que jogou. E veio pra cá pro Vitória pra quê? Pra matar o torcedor de raiva. Maria. Espero que isso não aconteça, espero que ele tenha mudado, venha pra ajudar o time, mas na esperança, só ficar na esperança, porque... Se ele der dedo pra Ricardo Davi, eu acho que vai... aí vai ser a melhor contratação do ano. Em todos os tempos aí, vamos fazer um booster. É o grande Fabrício. Eu não espero muita coisa também, eu espero um jogador que vai cumprir ali a posição, vai somar no elenco, mas não espero nada fora de um jogador nota 6. Eu, como eu já me falei em outros podcasts, prefiro o Benítez. Mas vale ressaltar, e aí puxando sobre o gancho do que você falou sobre o Benítez. Benítez não joga contra o Confiança. Segundo a apuração do Bahia Notícias, ele e Iago. Vocês acham que é reforço? É reforço, Iago não joga, né? Iago platinado. E platinado depois do carnaval agora, né? A baixa que é tiro no carnaval, ele platinou o cabelo, apareceu aí louro, que nem Júnior Diabo Louro, que nem Neilton, Eric e Aderlan. E Aderlan e Marcelinho Paraíba, que nunca jogou aqui, mas são referências no que se refere ao cabelo louro. É o time de Super Saiyajin. Exatamente, pô. Os caras não fazem nenhuma forcinha, né? Que pariu. Mas enfim, né? O lateral esquerdo Benítez, que não jogou esse ano ainda, o cara só vive machucado. A tendência é que Fabrício joga, né? Porque Juninho, velho, é o cara que... Eu vi até uma piada essa semana aí. Que depois da cirurgia ele não voltou bem, na cirurgia de cesárea pra nascer. A galera pega no pé, né? Eu vi isso, né, velho? Muito bom. Muito bom essa. Eu dei várias risadas. Mas é um cara que já foi um bom jogador, mas muito tempo parado. E o problema de ter Juninho no elenco é que mais cedo ou mais tarde ele vai pegar a camisa 10 e vai ficar aí pro resto da vida. De meia, né, velho? Que esse é um grande problema. Parece que tá com o mesmo estilo de Wagner Mancini de matar o torcedor de raiva e tá fazendo improvisações de laterais no meio campo. Então você tá botando Juninho como meio campo. Eu me lembro de Juninho no Bavi, que ele perdeu aquele gol. Na final do campeonato do Na final do Campeonato Baiano. Rapaz, aquele gol era praticamente o título do Vitória. Vitória com empate, com 2 resultados iguais, era campeão. E Juninho perdeu um gol de cara. Então você já vê a qualidade do cara como meia, né? Se lateral ele já não era isso tudo, imagine como meia. Agora, de Benítez, pra contar, pra falar, a gente fica meio preocupado, né? Um jogador que a gente sabe que tem uma certa qualidade referente aos outros jogadores que estão aqui. Toda hora com essa contusão vai acabar que o cara vai perdendo espaço. Ele tem contrato só até agora, até o primeiro semestre, então é muito difícil que o Vitória renove. Eu espero que renove. É um jogador que tem qualidade, porque eu também espero bastante. Benítez não é banco nunca para nenhum lateral esquerdo. E não que ele seja nenhum craque. Exato, esse é o problema. Mas ele tem uma qualidade ofensiva que os outros não têm. Vitória tem um time que não tem nenhum batedor de falta hoje. Ninguém no Vitória bate falta. O único batedor de falta que tem seria Benítez. A gente já vê que ele tem um bom toque de bola, um bom chute de falta, mas, por exemplo, time hoje precisa de bola parada. Se você não tem um mínimo disso, aí fica complicado. E vale ressaltar aqui os números de Benítez, que ele jogou poucas partidas no ano passado. No passado ele deu 2 assistências, as 2 no Bavi. Aí foram 3, teve uma contra o Paraná também, foram 3 assistências. Jefferson jogou o campeonato todo, esse ano ele só deu uma assistência. Jefferson, na verdade, eu acho que Jefferson tá na posição errada. Jefferson é um lateral defensivo, quase um terceiro zagueiro ali, que joga pela beirada. Jefferson não tem poder de ataque ofensivo nenhum. Mas... O cara não tem qualidade de passe, não sabe cruzar. O Vitória passou o ano todo, ano passado, sem acertar um cruzamento na lateral direita. Como é que pode? O cara raçudo e tal, mas... É um negócio complicado. Você tem um atacante hoje no Vitória, Kleber, que o cara tem 2 metros de altura. Se você não tem lateral, você não sabe cruzar. Eu acho que o Kleber não cabeceou nenhuma bola até hoje. Mas aí também é um pouco de... Eu já vi alguns jogos dele, ele falta um pouco ainda de aquela mobilidade na área de cabeceamento. O cara tem a malícia do posicionamento. Eu me lembro de Giancarlo, que é um atacante que veio o artilheiro do Brasil. O artilheiro do Brasil. O cara enorme, não pegava uma bola de cabeça.
Fez o gol da Vitória. Não fez o gol do Vitória, tem essa, né? O Vitória vai contratar atacante que não faz gol. Exemplo de Lúcio Maranhão, triplo de... Que fez um gol, Luiz Maranhão. Ele fez o gol, velho. Kleber Pereira, que chegou aqui do Santos. Kleber Pereira. Dagoberto! Meu Deus do céu. Dagoberto virou a porra do artilheiro da Série B. Como é que pode, bicho? Como é que pode? Rapaz, o Vitória... É a tecla que eu bato aqui. A Série B é um nível de exigência muito, muito fraco. Então, jogadores como um Fabrício da vida, pode ser realmente que joguem. Concordo, mas eu alertei aqui nos primeiros podcasts que se veio com essa história de que a Série B tinha um nível de exigência menor. E o Ricardo Davi falou: vamos armar um time de Série B, vamos contratar um treinador de Série B. Não se pode subestimar a Série B, apesar do nível técnico abaixo da Série A. E é isso que se fez, a gente viu o elenco que foi montado agora e os equívocos do Marcelo Chamusca. Né? Mas aí você tem que falar, você está falando de Ricardo Davi. Ricardo Davi já provou que não tem conhecimento nenhum em relação ao futebol. O cara, se ele quiser montar um time para a Série B, ele está montando um time para a Série B do campeonato acreano. Acreano. Porque aqui tem os grandes Canaã e Docimel que podem rivalizar com o Vitória nesse momento. Né? E o PFC Cajazeiras, vale ressaltar. Mas pegando aqui o ensejo, o gancho de bola, falar sobre Ricardo Davi, essa semana aí, né? Após agora o assunto político pesado, né? Mas que pode ser importante para a nossa... Pode não, é de fundamental fundamental importância. Na semana passada, após a derrota para o Botafogo da Paraíba, o vice-presidente Chico Salles deu uma entrevista falando que a tendência é que os grupos de oposição e a situação conversem para haver uma convergência para acabar havendo a antecipação das eleições gerais. Lembrando que é eleição para Conselho Fiscal, Diretor e Deliberativo. Nesta quarta-feira, dia 13, o presidente do Conselho Deliberativo, Robinson Almeida, ele acabou falando sobre a autoconvocação da AGE, proposta pelo movimento AGE, já esqueci o movimento. Decide AGE. Muitos sócios acabaram aí entregando esse documento para o presidente do Conselho Deliberativo anterior ao Robinson, que era o Paulo Catarino, que negou, e automaticamente isso foi repassado para o Conselho Diretor, na figura do presidente Ricardo Davi, que também negou, e o do Conselho Fiscal, que acabou também negando. Então a Assembleia seria automaticamente autoconvocada, né, digamos assim. Mas aí o presidente Robinson Almeida emitiu um comunicado ontem, o presidente do Conselho Deliberativo, falando que não havia base jurídica para isso. No entanto, vai acabar acontecendo, né, porque os grupos do Vitória já estão conversando para haver essa antecipação da eleição. É mais uma burocracia, uma terminologia, né? Vai acabar acontecendo nessa sexta-feira 15 uma reunião no Conselho Deliberativo para alinhar essa antecipação das eleições, e a tendência é que haja realmente uma Assembleia Geral Extraordinária no final do mês, acho que no dia 30, ele falou sobre isso na Rádio Transamérica, apesar de negar essa autoconvocação da Assembleia proposta pelo grupo Decide AGE, vai haver uma Assembleia, é só questão de burocracia mesmo, né? Estão havendo conversas entre todos os grupos do Vitória, o presidente do Conselho Deliberativo, o vice-presidente. Acredito também que o próprio Ricardo Davi esteja nessas conversas com os grupos de oposição, e as eleições acontecerão com certeza em maio, e a gente terá aí um novo pleito, né? E espero que a gente melhore, né, velho? Eu só acho que... Piorar fica difícil. Piorar não tem como. Eu acho que essas eleições poderiam ocorrer um pouco antes, né? Também porque acho. em maio já está muito em cima do campeonato. Eu acho que já começou até a Série B. A Série B, se não me engano, né? Não então, sei. Abriu a Série B. Eu acho que o Vitória está totalmente sem clima, a direção. Esse último jogo contra o Botafogo, não, o Bagu contra o Botafogo, eu estava ouvindo. Praticamente, o que a gente ouvia é que o Chico Salles tinha entregue o cargo no vestiário e ficou com uma conversa com o treinador Pérez Chamusca, ele acabou... Marcelo Chamusca, ele acabou desistindo, querendo conversar com o Ricardo Davi. Então, você vê que não tem essa direção de ordem comum no Vitória, todo mundo faz o que quer, isso não é de agora. É de muito tempo. Né? Desde Ivan de Almeida, e vale ressaltar que a situação do Vitória não é exclusivamente culpa de Ricardo Davi, nem da direção que está agora, porque a destruição patrimonial, financeira do Vitória veio ocorrendo com a chegada da direção passada, Ivan de Almeida, Simval Vieira. Os caras acabaram com o Vitória em questão financeira, contratações com valores exorbitantes para jogadores que não renderam, e acabaram deixando o clube nessa situação. Né? Exatamente. Então a gente tem esperança de que melhore, enfim, né? Que o ambiente de união do Vitória seja restabelecido. E, na verdade, na minha opinião, esse clima não vem nem desde Ivan. Claro que em termos de depredação patrimonial, estrutural,
e financeira vem desde Ivan, mas acho que a conturbação política do Vitória vem desde 2015, quando o Falcão renunciou. É verdade, é um fato que a gente às vezes nem lembra. Exato. Que realmente essa confusão política no Vitória vem desde a época de Falcão. Desde a época de Falcão. Que, desde que eu me lembro, foi o único presidente, assim, tirando Paulo Carneiro, que renunciou, né? Porque caiu para a Série C e tal. Não, o Vitória não teve uma estabilidade política. Só foi acontecer agora com Alex Portela, que foi fazendo. Sim. Foi quem salvou o Vitória da Série C, né? Aplicou dinheiro dele mesmo. Então, tem uma grande responsabilidade na reestruturação do Vitória, mas que com o Falcão e com essas diretorias passadas só acabaram destruindo o time do Vitória. Exatamente. E o que vocês acham de nomes, candidatos e perspectivas? Tá tudo muito turvo, a gente não sabe. A gente sabe que o grupo de Paulo Carneiro vai concorrer. Esse é o fato, entendeu? Esse é o nome dele vai estar lá. Não vai se sabe lá. em que cargo, mas a gente não sabe se diretor, se presidente. Muito se fala nos bastidores de alguns nomes que não seria, acho que não seria prudente a gente falar aqui, né? Mas o que você acha? Vamos falar do homem. Paulo Carneiro, o que você acha? Eu acho que é o nome. Eu acho que ele tá eleito já. Eu acho que ele tá eleito. Eu acho que ele não vem nem como presidente. Já tive como diretor. Eu acho que ele vem como diretor de futebol, só de fachada, assim, mas o que a gente tem que ver. O Vitória hoje tá precisando de comando, tá precisando de seriedade. Paulo Carneiro não é nenhum. A gente sabe do histórico dele, é o que conversam, o que falam, né? A gente não pode afirmar nada. Mas a gente tem que levar em consideração o que ele já fez no Vitória e hoje, infelizmente ou felizmente, é o que nós temos. O grande problema é a concorrência. Exatamente. A gente não sabe quais são os nomes para concorrer. Eu não fico feliz em a volta de Paulo Carneiro. Realmente eu não sou dessa galera que gosta. Eu sinto que é um saudosismo, é um sentimento de retrógrado e isso me incomoda. Mas, analisando concorrentes, realmente fica difícil. Eu não sei quem colocar. Não sei, eu não faço aqui campanha política para ninguém, entendeu? Não digo que vou votar. Eu queria uma pessoa com aquele mesmo discurso que agora se provou totalmente falho com a que fez Ricardo Davi se eleger, que era aquele discurso do novo, era aquele discurso de ideias novas. Mas a gente não sabe, porque a gente não tem uma pessoa realmente, um Belitani da vida, para citar o rival. É o momento de desunião assim. No Vitória, eu acho que... Eu não falo sobre minha vontade, mas fez emergir novamente esses nomes conhecidos, né? Como Paulo Carneiro, não só como Paulo Carneiro, mas Raimundo Viana, que para mim é o nome mais conciliador. É um nome que estava no movimento do Decide AGE. Fábio Mota, que nunca foi presidente, mas é um cara já conhecido, secretário da Prefeitura de Salvador. Outros nomes também, não só eles também, entendeu? Como Ademar Lemos também, que já foi presidente do clube no início da década de 90, Jorginho Sampaio, que estava na chapa Vitória do Torcedor, acabou sendo limado na gestão Ivan de Almeida, e outros nomes conhecidos também. A gente não sabe como é que... A gente vai ter que esperar. Essa formação, entendeu? A chapa encabeçada por Paulo Carneiro, não digo uma chapa, o grupo encabeçado por Paulo Carneiro, a gente já sabe que vai sair. Um grupo que já vem sendo fomentado, já vem sendo amadurecido desde a última eleição. A oposição mais forte ao que está acontecendo no Vitória. Então os outros nomes a gente não sabe, entendeu? A gente não sabe quem se achar que... Mas ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Pra mim, Tareto, pra mim, só um desastre muito grande pra ele não ganhar. A gente vê, pela comoção da galera em grupo do Vitória, a gente vê que esse sentimento de... O Vitória tem que... Uma pessoa aguerrida, uma pessoa que bota o dedo na cara do jogador. A gente vê que esse sentimento está tomando conta da torcida do Vitória. Exato. Mas isso vai acontecer. Uma situação até porque o Vitória, eu tenho que entender que o torcedor está passando por um momento. O Vitória era um time que se despontou depois de 93. O Vitória se afastou do Bahia. Era aquele chamado time do futuro. O time do futuro. O Vitória se afastou. Uma disparidade tão grande. O Vitória foi um foguete. E com essas últimas diretorias, uns 4 anos para cá, o Vitória caiu verticalmente. Da mesma maneira que subiu, desceu também. Vitória da mesma maneira que subiu, Vitória desceu, Vitória caiu, Vitória tinha um certo nível, revelava jogadores, e isso tudo foi se acabando, e isso vai trazendo saudade do torcedor. O torcedor quer ir pra final do campeonato. É isso. Entendeu? Vitória hoje não tem condições nem, talvez, de disputar a final de Baiano. Talvez, é verdade. Vitória tá hoje aí lutando pra se classificar. E pegando o gancho novamente aqui do que Bola falou, vamos falar um pouco sobre o campeonato baiano, né, que o Vitória tá na terceira colocação.
tem tudo na mão para se classificar para semifinal, né? Isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Porque toda vez que o Vitória tinha as coisas na mão, ele tava deixando cair. Exatamente, velho. Porque nos últimos anos o Vitória tem se notabilizado por entregar, né? Ainda mais dentro de casa. Ainda mais dentro de casa, mas eu acredito que dessa vez isso não vai acontecer. Porque a torcida não vai pro estádio. Né? Exatamente. A torcida tá um pouco afastada do estádio, não vai encher o Se Barradão. der mais de 3 mil, dá merda. Aquela máxima, né, que a gente conhece, todos os torcedores conhecem, que o Barradão cheio, com o Vitória decidindo, o Vitória entrega. Eu acho que isso não vai acontecer. E eu digo outra coisa, há muita chance do rival não se classificar. É só um parênteses Eu aqui. vou torcer, eu vou assistir essa última rodada secando o Bahia, mais do que torcendo pro Vitória, porque eu sei que o meu Vitória não vai me decepcionar. Vitória vai meter uns 2-0 no Fluminense de Feira, de quebradinha. Vale e ressaltar. aí eu vou ficar secando o Bahia, tomar um pau lá do Jequié. O Jequié é o último, não, é o penúltimo colocado. Com 7 pontos. É um jogo teoricamente fácil pro Bahia, porém, os outros jogos dos clubes que estão no G4 também são bastante acessíveis. O Vitória da Conquista vai pegar o Jacobina, último colocado. Pra mim é o mais perigoso, porque tá fugindo do rebaixamento. tá fugindo do rebaixamento. Mas nesse raciocínio o GQ também exato. O GQ também sobe. Mas aí se o GQ ganha do Mas Bahia, a nível técnico, né? É o último colocado. Exatamente. E O Bahia de Feira pega a Juazeirense, né? Juazeirense fora de casa. Mas o time do Bahia de Feira talvez seja o melhor elenco que tenha hoje aí. No Campeonato Baiano. No Campeonato Baiano, um time mais arrumadinho. Exato. Então vamos torcer pra isso acontecer, né, velho? secar o rival e deixar eles em quinto aí. A seleção do Nordeste, né? O time mais rico do Nordeste, o Real Madrid. Com o maior orçamento, né, velho? O Cristiano Ronaldo tá jogando no rival. No segundo tempo a gente vai falar mais sobre vamos falar sobre isso. Mas vamos agora aqui pro intervalo, que a gente já se estendeu muito nesse primeiro bloco, nesse primeiro tempo. Temas polêmicos. O Bavi Carneiro foi invocado. Invocado e as porra, velho. Tenha medo. Aqui foi polêmico hoje, viu? Vamos pro intervalo aqui e falar sobre coisa boa. Apito pro intervalo. Apito pro intervalo. Então aqui eu falei que não ia dar spoiler, mas agora podemos falar, né? Sobre a curiosidade. Na verdade não é uma curiosidade, é um tema mais nostálgico. Neste momento que o Vitória está vivendo, de escassez técnica, de dificuldades financeiras e uma pujança financeira, estrutural, de autoestima do rival, eles não conseguem nem vencer da gente. Quando o contrário aconteceu, era só goleada. Era pau, era ferro nele direto. Então aqui vamos relembrar alguns grandes momentos, né? Das últimas 2 décadas em que o Vitória foi soberano dentro do estado e o rival comia poeira da gente, inclusive com grandes goleadas que se notabilizaram aí na década de 90 e na última década também, primeira década do século XXI. A gente acompanha muito, né? A gente aqui que tem a mesma média de idade, 23, 24 anos. Essa é a grande frustração da torcida deles. Eles estão putos. Eles estão muito putos. Porque eles não querem só ganhar da gente. Eles querem devolver as goleadas por conta da disparidade. Eles estão com um orçamento maior, com o maior orçamento do Nordeste. A gente está na Série B. E tanto a torcida do Vitória quanto a torcida do Bahia sabem dessa disparidade. A gente sabe que o Vitória está vivendo possivelmente um dos piores times da história do Vitória. E essa é a diferença do torcedor do Vitória e do torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia acha que realmente tá com o Real Madrid. E a gente sabe que não é, pô. É o que eu sempre falo. A gente aqui, o baiano, critica muito a torcida do esporte por ter essa ideia megalomaníaca, mas a torcida do rival tem essa mesma doencinha ali na cabeça. Os caras acham. É uma megalomania esquizofrênica absurda. Tem um amigo nosso aqui, de bola, o famoso Vitor Leal, o Curió, o cara todo dia no grupo mandando foto, rapaz. Dizendo que do orçamento, é o Real Madrid do Nordeste, não sei o quê. E, temos alguns jogadores renegados no rival, né? Não quero ficar fazendo análise dando cartaz pra eles aqui, mas relembrando aqui. Chama das goleadas, Flávio, Nino Paraíba e Rogério, pronto. Vamos aqui falar sobre as goleadas. Vamos falar sobre as goleadas aqui que tudo marcaram, né? O maior campeão da última década do futebol brasileiro, que foi o Vitória. Vamos aqui falar sobre algumas. Eu separei 5 aqui. Vamos começar. Não, 5? Nem sei. Vamos começar aqui sobre uma que aconteceu em 1997. A famosa final da Copa do Nordeste dentro da Fonte Nova, que eles adoram o período de casa, né? De casa não. Que não tem casa, não tem casa, né? Governo. É tudo do governo, mas enfim. Fora dos nossos domínios, né? Na nossa casa de praia. Dentro da Fonte Nova, final da Copa do Nordeste de 1997. Aquele time que tinha Bebeto, tinha o Carara todos, Chiquinho, Wesley, que era ídolo deles, e o Vitória enfiou 3-0 dentro da Fonte Nova. Com gols de Wesley, Gil Baiano e Chiquinho. E vai lembrar que 3-0 é goleada. 3-0 é goleada, pra vocês que nós, se não for também, foda-se também. E 4-2 a goleada?
4x2 é goleado. Eu não acho não, mas... Eu não acho não, mas a gente é do 4x2 nele, então 4x2 neles é goleado. Então pronto. Só se for no Bahia. No Bahia, se for no Só se rival. for no Bahia. Eu não gosto muito de falar o nome deles aqui não, né? Pra não dar cartaz. Mas enfim. O Cuia. O Cuia, como diz alguns amigos nossos, né? Cuia. E aqui o Vitória acabou sendo campeão da Copa do Nordeste. Esse foi o primeiro jogo, na Fonte Nova. No segundo, quase com o título na mão, o Vitória acabou tomando 2x1, mas foi o nosso título em cima deles, um dos nossos títulos em cima deles, né? Que a gente adora ganhar títulos em cima do rival. Até tirar uma dúvida aí, em finais, Bavi, em finais, o Vitória leva vantagem. Né? Eu acho que sim, a gente tem que fazer esse levantamento aí, mas se não me engano, leva vantagens. Tanto que no ano passado que o Vitória foi derrotado pelo Bahia, havia 42 anos que o Vitória não perdia as duas partidas das finais. 42 anos é tempo pra caralho, né? É o Ricardo Perdido do Bavi. Exatamente. Passando aqui para a década de 90, depois de alguns jogos de fases iniciais do Campeonato Baiano, 4x1 com show de Ramon no Barradão, 4x0 em 94 também. Vamos aqui pular para 2005. Esse é um jogo muito emblemático, não sei se você lembra desse jogo. Dentro do Barradão, a Vitória enfiou um 6x2 no Bahia. 6x2. Vamos aqui relembrar os gols aqui. Teve gol de Alexandro, de Edilson, 2 de Gilmacher, você lembra dele, velho? Grande craque do segundo tempo. O 12º jogador, o William Henrique com grife. E velocidade. E qualidade. Não dá pra comparar com o Gilmacher. E Leandro Domingues acabaram fechando essa goleada no Barradão, que pra mim o que mais marca é aquela foto do placar do Barradão. 6x2 Vitória e o nome deles apagado, né? O Vitória tinha... Muita gente não lembra do jogo, mas lembra desse placar, né, velho? Se eu não me engano, foi no início que o Vitória inaugurou logo o placar. Eu não sei, não lembro disso, porque nessa época eu não frequentava o Barradão, efetivamente. Mas eu tenho uma memória desse placar, que nesse placar não se colocava Antigamente não tinha essa prática, o Vitória não botava o nome de nenhum rival, de nenhum adversário. Nesse dia acho que até merecia colocar, né, pela placa, né? Pelo placar elástico, mas ficou marcado esse placar, esse nostálgico placar do Barradão. Vitória 6, sem nome 2. Sem nome 2, e aí... Você pode chamar agora, se referir assim, ó, sem nome, né? Apagado, né? O apagado 2. Então, é nessa era de goleadas que a gente acabou acompanhando aí, teve esse 6x2 aí, que foi um marco, né? Depois disso, houve muitas outras goleadas marcantes. Mas eu acho que as mais marcantes são as que você vai falar agora. Vou falar agora, mas antes aí... eu acabei de relembrar algumas aqui, que eu vou deixar o pessoal no gostinho antes de falar essas duas marcantes, que eu acho que todo mundo já sabe, né? Não sei se você lembra do glorioso Senta Quedimenta. Lá em Feira de Santana, né? O grande Rodrigão. E Marquinhos, né? O marido de Hortência. O marido de Hortência trocando e fazer um Senta Quedimenta e Marquinhos também. Né? A imagem de Fernandão, do Rodrigão, dançando Senta Quedimenta até hoje me assombra. Assombra, velho. Eu já tive... Ele todo grandão, assim, um boneco de posto dançando Senta Quedimenta, mas valeu muito. E vale ressaltar que no jogo anterior eles já tomou 4x1, tinha tomado 4x1. E aí teve o Chupa que é de uva. O Chupa que é de uva, e aí, pô, velho, os caras sempre... Essa fase foi de fuder, né, velho? Aí já pensa, não sabe. A gente tinha Schwenk, né, Len? Foi mal, nesse eu não tinha, foi depois, foi 2 anos depois, mas... A gente tinha os gloriosos Marquinhos, Ramon Menezes. O jogo foi lá em Feira de Santana. Feira de Santana, no Joia da Princesa, já que eles estavam sem estádio, né? Acabou acontecendo lá. Estavam, ainda continuaram, né? Porque o estádio era de pé. E continuou, né? Coisas que não mudaram, né? Então aí o que aconteceu? Eles deram 4x1 e aí foi uma rodação. Chupa aqui de uva. E aí na semana seguinte, tomou 3x0 lá em Feira de Santana, 3x0 Senta Quedimenta, que encaminhou nosso título baiano de 2008, né? Naquela nosso tetra, né? Nosso segundo tetra, na verdade. E aqui, depois disso tudo, a gente vai para 2013 agora, com as grandes goleadas da história do Bavi. Dos dois lados. Na nova Fonte Nova. Pelo contexto, né, irmão? Porque a estreia da Arena Fonte Nova. Essa, né? Da estreia aí, pra mim, é uma coisa... Pra mim, essa aí foi a melhor. Isso aí é marcante... de um nível absurdo. Acho que ela ficou conhecida como a goleada da Caxirosa. A revolta da Caxirosa. A revolta das Caxirosa foi no 2x1. Foi depois. Entre o 5x1 e o 7x3, houve um 2x1, que aí foi que o Carlinhos Brown mandou a gente dar. Eu tenho até Caxirosa aqui em casa guardado. Vou deixar guardado pra sempre. Mas o 5x1 foi o começo da revolta da Exato. O 5x1 do 7x3, por mais que não tenha acontecido a revolta das Cachirosas, o período ficou conhecido como revolta das Cachirosas. É um período histórico de ser documentado. Você vê um livro do Vitória e tem que ter um capítulo. Eu acho que nas escolas deveria ser ensinado isso, né? Sobre a história baiana. A revolta das Cachirosas. Então vamos aqui começar com o 5x1
o fatídico 5x1 com a Fonte Nova lotada com o show de Ivete Sangalo do Cláudio Leite e o caralho. Vitória 5x1 do Bahia. Vocês estavam nesse jogo? Eu não fui. Eu não tava assistindo. Mas eu Foi tava lá. Era aniversário de meu pai, né? Porra, A gente estava em casa, então mas. foi um grande parabéns pra ele, viu? Um grande aniversário que ele fez. Boa, que belo presente. Foi algo que eu acho que não tem como. É como. Assim, são coisas tão atemporais que não tem como se repetir de novo, porque, pelo contexto da situação, uma estreia de estádio, um estádio que já é motivo de gozação por parte da torcida do Vitória, por ser um estádio compartilhado, digamos assim. E aí eles batem no peito, falam que a Fonte Nova é a casa deles, e no primeiro jogo dessa suposta casa, 5x1. Na casa, nossa casa Primeiro gol da Arena Fonte Nova. do Vitória de Renato Cajá. Super lento Mario World com o nosso amigo Daniel Arjones, um abraço. E além de Cajá, teve gols de caras marcantes nesses últimos anos, de Maxi Biancucci, que depois acabou sendo Ingrato com o time. Ingrato com o time, botou o nome da filha de Vitória e foi jogar no Bahia e não jogou nada. Né? Até o irmão dele jogou mais do que ele no Bahia. E teve também gol de Michel, Vander e Escudeiro. Vander com a excelente qualidade. Com essa qualidade de entrar no segundo tempo e fazer gol no Bahia. Não, caras como ele e Mansur sempre davam uma vida contra o Bahia, né, bicho? Vale ressaltar Escudeiro, né? Que tá aí pra treinando, fé em Deus, ele irá ter o nosso time da HG tem um pouco de resistência com o Escudeiro, mas eu só não sou tão apaixonado quanto meus companheiros, mas eu estou muito na torcida por Damian, o Damian dar certo e ajudar essa série. Eu sou mais Escudeiro com duas pernas direitas do que Andrigo. Lembrando que Escudeiro só chuta com a esquerda, mas tudo bem. Andrigo escolheu a profissão errada, não sabe. Não sabe, agora tá fazendo o Enem no final do ano. Era pra fazer o Enem, ainda tá na idade. Tá na idade ainda, meu Andrigo. Dá pra ser um bom engenheiro, motorista de Uber. Atenção, viu? E agora aqui, passando pelo contexto da revolta das Castilhosas, pra mim, na verdade, foi o grande placar deste século XXI. Vitória, mito. Rival, apagado, sem nome. 3, Vitória 7, na final do Campeonato Baiano. Porque as pessoas esquecem verdade. que isso foi jogo de título. E foi o jogo da ida, ainda teve a volta no Barradão. E não vale, porque eles gostam muito de falar, mas Baianinho. Eu me lembro de 2011, se eu não me engano, quando o Bahia passou, sei lá. Foi 2010. Eles voltaram a ser campeões. Voltaram a ser campeões, 2012, eles comemoraram que teve até trio elétrico na rua. Aí virou Baianão, né? Então não tem essa de falar que é clássico, ainda mais no final. E vale ressaltar, não importa. Uma atuação de gala. A nível de Cristiano Ronaldo, de Diney Lewandowski, cabeça de Rolon. O nosso saudoso Diney. Meu bola. Que pra mim é um dos grandes centroavantes da história do Vitória, subestimadíssimo. Subestimado pra caralho. Diney Raspadinha é um cara muito importante, foi vice-artilheiro da Série A em 2013. Acorda, Ricardo Davi. Acorda, volta Diney aí, viu? Volta Diney. E vamos aqui falar sobre os gols, né? Tá aí um nome que... Ele é por onde anda esse? Ele tá no Japão. Tá no Japão, acho que tá sem clube, ele tava no Japão, mas não sei a gente tava no Japão, entendeu? E aqui vamos lembrar a cronologia dos gols do Vitória, do rival, a gente vai falar. Gabriel Paulista aos 3 minutos do primeiro tempo, Diney aos 12, e aos 30, e aos 15 do segundo tempo, e aos 45 do segundo tempo. Fabrício Zagueiro. Foram 4 gols. Se igualando a Índio como o maior artilheiro de único Bavi, mas agora eu acho que esse é mais importante por ser uma final e por ser um período que o rival estava muito ruim, né? E o último gol de Max. Não, o último gol não. Max Biancucci aos 22 do primeiro tempo. Max Biancucci, o primo de Messi, né? O Maxi Goiabinha, exatamente. O cara que jogou muito no Vitória, o único time que ele jogou bem na carreira. Verdade. A única temporada que ele jogou bem na vida. A única temporada. Então, a gente aqui trouxe os grandes Bavias, as grandes goleadas no momento em que a disparidade estava grande. Espero que eles não aprendam com isso, não vão aprender. Eles não têm força pra isso. Nunca serão. É soberba, eles acham que eles são mais do que são. Exato. Vai morrer com a... Exato. E fica aqui um recado, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar o time da gente, eu sei que vocês estão ouvindo. A gente não está comemorando um empate com vocês. Longe da gente comemorar um empate com um time como vocês, né? Time que a gente já deu 7, já deu 6, 5, 4 diversas vezes. A gente está aqui zoando sobre a ineficiência de vocês em não conseguir ganhar de um time ridículo do Vitória. Ninguém tá comemorando empate. Ninguém tá achando o Vitória guerreiro por conseguir empatar com o Bahia, 2-0 seguidos. Porém, é o fato
de que o Vitória, horrível, o pior Vitória da história, possivelmente, não é nem forçar a barra. É o pior. Não é porque você viu, que qualquer pessoa já viu. Um Vitória desse fraquíssimo e consegue segurar 0-0 contra o Bahia, que tá aí ovacionado como um time poderosíssimo, um time que vai pra Libertadores. Não consegue nem ficar no G4 do Campeonato Baiano, mas quer ficar no G4 do Campeonato. Não consegue fazer um gol no Vitória horripilante. E eles estão utilizando isso como cortina de fumaça. Eles estão falando, a torcida do... Vamos aqui colocar entre aspas, né? Da forma pejorativa que eles não chamam, mas eles são mais vistos do que a gente, né? O vice está comemorando, a torcida do vice. Os caras falando isso, mordendo os dentes. A gente não está comemorando nada, a gente não está comemorando nada. Ninguém está comemorando, não, irmão. Nada. Ninguém. Só a sua incompetência mesmo de não ganhar do Vitória horripilante. Então vamos lembrar aqui que na época dispare da gente, 7-3, 5-1, 6-2, eram o nosso cotidiano, né? E para vocês empatar com a gente, é vitória, né? É vitória para vocês, não vão dar. É vitória para eles empatar com a gente. Com certeza, era para ter perdido aquela última bola no travessão. Bola no travessão ainda. Se tivesse bola no travessão, ia ter... Não, Wesley Dias. Só faltava essa. Ah, Maria, aí eu ia sair aqui. 1-0 gol de Wesley. Se aquela bola ali entra, ia ter torcedor morrendo. Ia ter torcedor morrendo. Aí eu falar, mas vocês tinham 12 partidas sem gente. Não me interessa. Não, e o berimbau você bota naquele lugar. Apita pro segundo tempo. Apita pro segundo tempo. Vamos aqui falar sobre o Bavi. A resenha pós-Bavi, né? O 0-0 na Fonte Nova. Foi qual a rodada do Campeonato Baiano mesmo? Agora me perdi aqui. Foi a oitava. Oitava rodada, vamos ver se foi a oitava rodada mesmo. Penúltima. Pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Vou começar aqui com minha análise, porque inspirado no jogo de ontem, da terça-feira da Champions League, Juventus 3, Atlético de Madrid 0. O Vitória de Marcelo Chamusca, no segundo tempo, jogou que nem o Atlético de Madrid. A diferença é que não tem Cristiano Ronaldo do outro lado, então foi 0-0. E a defesa do Vitória também não queria no Atlético também, né? Os caras não conseguiram fazer gol. E o Vitória jogou no segundo tempo de uma forma retrancada. No segundo tempo eu fiquei perplexo. Eu achei que ia rolar, mas a história ressalta que as duas principais oportunidades do segundo tempo foram da Vitória, né? A bola na trave de Wesley Dias e um chute no final de Léo Ceará. Verdade. Eu acho que do primeiro Bavi para esse segundo Bavi, o Vitória demonstrou uma evolução e o Bahia, o rival, o apagado sem nome, mostrou uma caída de rendimento absurda. E isso aí igualou ainda mais o jogo. No primeiro Bavi, a gente viu um primeiro tempo onde o Bahia massacrou o Vitória, amassou o Vitória. Nesse jogo, as coisas já foram muito mais equilibradas. O Vitória conseguiu jogar de igual para igual. As únicas chances do Bahia foram aquelas que o Ronaldo fez duas defesas incríveis, inclusive. Duas defesaças. No primeiro tempo, não foi? No primeiro tempo, um chute de Arthur, depois um chute de Nino, duas belas defesas. Mas o jogo foi totalmente equilibrado. No segundo tempo, o Vitória voltou bastante recuado. O Bahia teve uma chance com o Moisés de cabeça e estava dominando o jogo até a expulsão de Carlos, uma expulsão polêmica. Eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu acho que eu acho que foi bizarro e foi injusto e foi... Eu acho que ele dava para expulsar. Eu acho que acabou sendo falta. O lance eu acho. Eu não sei se era para expulsar, mas eu vejo uma falta ali. Mas não vejo a situação clara de gol. Eu acho que o maior erro ali, na verdade, não foi nem a falta de dar o cartão vermelho, mas sim foi Ramon. A falta foi de Ramon. Não foi de Carlos. E ele não deveria expulsar, porra. Tinha dois jogadores. Talvez ali eu acho uma questão de interpretação. Talvez ali eu nem questiono o vermelho, porque era uma jogada de provavelmente lance de gol. Rapaz, é um lance de gol, mas tinham dois jogadores na marcação. Entendeu? Tem isso. Né? Não há na regra do futebol dizendo que o último jogador, se houver um jogador com uma situação clara e uma festa de gol, tem que ser expulso. Isso virou convenção. Mas não existe esse lance. Já vi vários lances piores até em jogos do Vitória e do zagueiro adversário receber amarelo. Agora, voltando pro jogo em si, eu acho que a incapacidade do Bahia em criar chances e realmente se comprovar melhor que o Vitória tá amenizando essa ruindade do Vitória. Eu vi gente falando assim, porque o Vitória não joga como jogou contra o Bahia em outros jogos. Eu acho que isso é totalmente nada a ver, a partir do momento que é outro contexto. No Bavi, o Vitória joga na posição dele de time pior tecnicamente, joga mais recuado. A motivação é diferente. É outra motivação. Agora, quando o Vitória tem que propor o jogo, é aí que a gente vê a verdadeira fragilidade do Vitória, aquela falta de criatividade irritante e a falta de técnica em criar jogadas. Agora,
o Bahia tá tão ruim contra o Vitória que não consegue, que tá dando margem pro Vitória parecer um time organizado. Não, acho que nessa semana houve uma trégua na crise. Claro que todo mundo sabe o que é uma crise, mas no ímpeto, tava todo mundo muito de sangue muito quente, e depois esse Bahia acho que deu uma amenizada. Que o clássico faz isso, né? E um resultado satisfatório. Novamente o Vitória jogou contra a torcida, jogou na casa, entre aspas, deles, e conseguiu empatar. Então é um resultado satisfatório pelo contexto, jogando fora de casa, pela qualidade, com a torcida deles toda lá, e os caras inflamados, os caras querem a todo custo devolver as goleadas. E não consegui. E com o maior adversário que o Vitória tem hoje em dia, né? Que é ele mesmo. Ele mesmo, exatamente. O Vitória não tá jogando só contra o rival, tá jogando contra ele mesmo também. Então tá jogando contra 22 jogadores, né? Tá jogando contra 22 jogadores. Se for contar o banco. Meu filho, então é um time de futebol americano praticamente. Agora vocês destacam alguns jogadores individualmente falando. Brincadeira. Eu acho que o Vitória, defensivamente, a gente tem que falar de Ronaldo, né? Que salvou. Aquela defesa contra o Arthur foi uma defesa, sabe? Eu critico muito, pra mim, Ronaldo não é goleiro pra jogar a Série B. Talvez poderia ser emprestado para um time pra ganhar experiência. Vitória tá desde o ano passado sem goleiro, né? Desde a série de Fernando Miguel. Exato. Vitória não tem goleiro. Vitória precisa contratar goleiro porque a base de um time começa pelo você não tem um goleiro que passe confiante para sua defesa. Você não tem um sistema. E eu vou fazer aqui o papel de advogado de Ronaldo. É um cara que eu sei que fala muito, mas eu ainda tenho esperança nele. Eu acho que no momento talvez não seja o momento dele ser titular realmente. Acho que pode ser emprestado, pode ser um pouco mais blindado. E esse ano ele não tá falhando. Não tá falhando. Mas também não é. Eu acho que o Vitória precisa realmente. Ele não é um goleiro ruim, mas o Vitória precisa ter um goleiro de confiança no gol. Exato. E vamos ver se João Gabriel vai exercer esse papel, que, ao que parece, pelo menos, se não tecnicamente, mas em termos de liderança, ele é um cara muito importante dentro do vestiário. Deu pra ver isso na reta final da Série A do ano passado, que ele era um cara motivador, um cara que chegava duro nos companheiros de time. Parece que é um cara que o cara aqui tá falando besteira, meu Deus do céu. Esse bola é um gozado, bicho. É bom lembrar também que o Vitória jogou sem Rodrigo Andrade e Léo Gomes e Rui. Era o grande temor. O Vitória jogou literalmente sem seu meio ali, sem sua meiuca titular. O Vitória tá jogando 4-3-3, né? É mais um fator que deixa transforma o resultado de 0-0 em satisfatório. Não que o Vitória deva comemorar empate em clássico. Mas pelo contexto, 0-0 tá valendo demais. E ainda por se manter no G4 e deixar o Bahia em quinto. Muito pior para eles, esse 0-0. E fazer um destaque positivo aqui, Matheus Rocha, né? Que vem sendo, acho que o melhor jogador do Vitória nesse início de temporada. Né? Mas agora eu não quero saber dessas invenções de botar ele de meia. Sim. Tem que jogar ali na lateral direita dele. Se ele jogar de meia, abre chance de jogar Juninho e Jefferson. Aí é pra matar o torcedor. Maria, imagina. Aí Jefferson vai chegar no meio de campo e vai querer cruzar na área. Assim, o problema é quando o Benício começar a se recuperar, vai jogar Benício na esquerda, Matheus Rocha na direita, ou Jefferson na direita, e pronto, vai ter Matheus Rocha no meio e Juninho. A gente vai ter um time de laterais. Só time de lateral. E com a chegada de Fabrício, pronto. Maria, bota o Fabrício no gol, então. Bota um lateral aí pra treinar o time também. O Vitória tava com a época, só tinha volante no time. Agora é só lateral. Pô, tá evoluindo. Traz Marcelo Cordeiro de volta também. Marcelo Cordeiro, já que tá nessa fase de resgatar que nostalgia, falecidos. Né? E o nome do episódio realmente é a volta dos que não foram, né? A volta dos que não foram. Vitor Ramos voltando agora, né? Paulo Carneiro. O cara tá fazendo campanha pra Paulo Carneiro aqui. Ele vai voltar, eu já estou me acostumando. É melhor o Paulo Carneiro se acostumando, né? Não fala já isso acostumando. Puta que pariu. Que horrível, né? Esse é meu medo. Essa relação. Porque eu vejo uma relação. Eu vejo uma relação. Esse autoritarismo exacerbado. Eu não falo nem pelo autoritarismo. Mas ele é bastante autoritário. Em termos de personalidade. Também. Mas por que ele votou em Bolsonaro mesmo? Não, o meu medo, na verdade, não é nem essa questão política, é assim a questão de Eurico Miranda, falecido até. Agora. Eurico Miranda era um Paulo Carneiro do Vasco, né? E quando voltou, não foi o que esperava. Exatamente. Né? Então, o meu maior medo com o Paulo Carneiro, na verdade, é a desilusão, porque a maior torcida, eu acho que a maioria da torcida acha que é a volta do Paulo Carneiro, eu acho que ele é a solução. E se ele não for a solução, eu acho que a torcida está praticamente órfã.
vai ser um período obscuro. Porque a gente não vê a opção do Vitória. Porque a gente que ama o Vitória, a gente gosta do Vitória, a gente quer que qualquer pessoa entre e faça. Exatamente. Independente de ser Paulo Carneiro, Alex Portela, Fábio Mota, Ricardo Davi, que seja Viáfara, Rick, qualquer Mas o que eu sinto falta é justamente algo que contrapõe isso, que é uma chapa jovem. Pessoas. Esse é o problema. Não, assim, não tô nem falando como o Ricardo Davi se autoproclamou uma chapa jovem nova, novo, né? mas pessoas realmente jovens, pessoas assim, com ideias realmente que amam jovens com competência. Com competência. O problema de Ricardo Davi, eu acho que assim, o problema não é nem os maus resultados que o Vitória está tendo, mas sim tudo que ele passou e a falta de comunicação. Porque quando você é um presidente, você não está vendo que acima de tudo ele é incompetente. Acima de tudo, acima de qualquer discurso. Quando o cara é incompetente, dá margem para outros tipos de críticas e interpretações. Como você diz. Ele não dá entrevista. Eu acho que o mínimo que ele poderia fazer é tentar explicar a situação. Se o Vitória está passando por problema financeiro, vir a público falar. Eu sei, isso é ruim para a imagem do clube, mas o Vitória precisa expor isso, até pelo menos os seus sócios, para passar, porque o cara promete fundos imundos e no final não faz nada. O problema, Bola, é que quando ele fala, parece que tá tudo certo. É isso. Falta também, o que me parece, é o amor dele ao Vitória. Me parece que ele não é torcedor do Vitória. Verdade. Eu não quero entrar nesse mérito, mas muito se fala, né? A gente vê, acaba vendo nas redes sociais, a gente acaba acompanhando, muita gente dizendo que ele é Flamengo, que não sei o quê. Eu não acredito nisso, sinceramente, eu não acredito. Mas, ao que parece, ele não é daqueles torcedores apaixonados, assim. Não é tipo que porra, quando o time tá mal, ele fica puto, vai dar entrevista puto e cara fechado. É o que o Eurico Miranda era no Vasco, independente da figura, de tudo de execrável que ele já fez, mas é um cara que ele era Vasco. Tem uma frase muito emblemática dele pra mim, que ele fala, pra mim, às vezes é melhor ganhar do Flamengo do que gozar, eu me sinto às vezes mais prazer, eu tenho mais prazer ao ganhar do Flamengo do que na relação sexual. Imagina o cara falando isso, porque o cara é Vasco doente, pô, e falta isso no Vitória hoje. Falta. Na figura do nosso presidente, da figura máxima do clube, a gente não vê isso. Talvez o único que mostre isso seja o Mundico, né? O Mundico, exatamente. Tá sempre no Barradão. É um cara que você vê que o cara envolve com Vitória, tá envolvido Exato. com Vitória. E nesse caso de ser flamenguista, o Mundico até deu uma entrevista pra mim, vale ressaltar, sigam nossas páginas, nosso canal no YouTube, Nego Nome na História, no Instagram, @nego_o_filme. Raimundo Viana deu uma entrevista pra mim, tem um vídeo de Raimundo Viana também lá no canal, viu? Voltando aqui. Ele falou que ele era flamenguista. Antes de chegar aqui em Salvador, ele era no interior, muito pequeno. E naquela época não tinha televisão, não se pegava rádio em Salvador. E quando ele chegou aqui, foi uma paixão muito grande pela Vitória. E o cara hoje é Vitória, pô. Ele hoje é uma das grandes figuras torcedores do Vitória, um dos exemplos do que é ser Vitória. E eu entendo que falta isso hoje, dentro da diretoria, e dentro da personalidade, da figura Ricardo Davi. E humildade, na verdade, né? Porque quando você vê que você não está conseguindo mais levar aquilo adiante, aquele seu projeto adiante, você também que tá claro, tá nisso, que o Vitória fracassou em tudo que propôs. Exato. Todas as propostas que ele fez porque ele também ele se cercou de pessoas incompetentes também. Mas mesmo assim, porque ele não trouxe um diretor de futebol, um gestor de futebol com nome, um gestor de futebol com capacidade de fazer contratações realmente impactantes. No sentido, não de trazer pessoas, jogadores com nome, a gente já falou isso aqui nos outros podcasts, que o Vitória não ia ter dinheiro para trazer jogadores com nome, mas jogadores assim que você vê potencial de evolução. Mas ele não trouxe um gestor de futebol, então ele só se cercou de pessoas fracas. E outra coisa que a gente já falou também, o marketing do Vitória caiu de uma forma absurda, velho. Eu acho que o problema... Então a gente vê que lá dentro o Vitória tá com os profissionais. O problema para mim não é pelos profissionais. É a falta de investimento, não só nesse setor, e como todos os outros setores. O Vitória tá quebrado. Mas acho que mesmo se não estivesse quebrado, a falta de investimento, a falta de como posso fazer, de entender a importância de um setor como o marketing da comunicação. Exato. E eu sinto muita falta de alguma dessas, né, Bola? O Ibis tem mais marketing do que o Ibis, pô. O Ibis é um case de marketing, de sucesso. É um case que tem que ser estudado. O Twitter do Ibis é sensacional. Pra quem não sabe, é o pior time do mundo, né? Exatamente. Se jogar com Vitória, talvez dê empate. Exatamente. Mas, galera, acho que por hoje é só. Nosso podcast do Leão com o nosso ilustríssimo convidado Bola. Venha mais vezes, parceiro. Vai. Quero sempre vir. Você vai ser sempre convidado. Você é bem-vindo aqui. Que alegria. Próximo é com Vitória. Você é da casa. A casa não é minha, mas você é da casa. E com desclassificação do Bahia. Olha, a gente vai cobrar aqui. O Bola falou. Se você tiver certo, você vai ter que vir na próxima.
Já tô falando. Pode marcar o dia. Pode marcar, né? Então é isso aí, ó, galera. Bola falou. Próximo podcast vai ser com vitória e desclassificação do rival sem nome. Então é isso aí, galera. Obrigado pelo nosso podcast. Um abraço pra Bola. Um abraço, Hugo. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Então nos sigam nas redes sociais novamente. Nego Nome na História no YouTube. Nego _ o filme no Instagram. No Facebook também. Nego _ filme. Nem lembro se é isso mesmo. Mas sigam a porra toda lá. E a gente está aqui esperando vocês para acompanhar nosso podcast. Deixem sugestões, deixem seus feedbacks. Ouçam até o final. Tá no final, se quem não ouviu até o final não vai saber que a gente falou isso, mas fé em Deus. Um abraço para todos. Apita pro final. Valeu.